Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós iremos continuar falando um pouquinho sobre cônicas, especificamente sobre a parte de elipse, tá certo? Então é o seguinte, o que as elipses são? Elas são cônicas, curvas que resultam da interseção de cones com planos que não contêm o seu vértice. Então é o seguinte, quando você pega um cone e você corta um plano que é paralelo à base, isso vai formar uma circunferência. Dependendo se você corta mais perto do vértice ou mais para baixo, essa circunferência tem um raio maior ou um raio menor, tá? Quando você corta, por exemplo, ela inclinada, você vai formar aqui uma parábola, por exemplo. Quando você corta ela um pouquinho mais virada, como se fosse uma circunferência, mas com uma inclinação, vai formar uma elipse. Tá certo? Então, dependendo de como esse plano corta, dependendo da inclinação dele, se ele está em pé, se ele está deitado, se ele corta de um lado, isso vai gerar figuras diferentes, tá certo? Todas essas figuras são conhecidas por cônicas, que são resultados do corte de um plano dentro de um cone, tá certo? Bom, isso forma uma família de expressões. Hoje a gente vai focar um pouquinho no estudo da elipse, tá certo? Uma elipse ela pode ser definida como o local geométrico, ou seja, o conjunto de todos os pontos, tá? Que possuem distância fixa entre a soma de dois outros pontos que são chamados de foco. Tá? Então eu vou marcar dois pontos aqui sobre uma reta imaginária. Essa reta imaginária ela é chamada de eixo, tá? Então esses dois focos estão sobre um eixo. Isso significa que qualquer ponto que eu pegue aqui, se eu tirar a distância desse ponto até um foco e depois a distância até o outro foco e somar, esse valor nunca muda. Para qualquer ponto que eu pegue aqui, isso sempre vai dar certo, tá? Então, se eu calcular essa distância mais essa distância, a soma vai dar D1 mais D2, sempre. Não importa onde eu esteja, em qualquer lugar. Todos os pontos eles têm essa característica. Repara que essa definição ela lembra um pouco o conceito de quê? De círculo, tá? Ou circunferência. Mas a circunferência significa o quê? É o local de todos os pontos que estão a uma certa distância de um centro fixo, tá? Uma elipse, ela tem um centro também, mas aqui os focos são pontos, existem dois focos separados, tá? Se você começa a juntar esses dois focos até que eles dois fiquem sobre o centro, aí a minha elipse, que ela é achatada, ela começa a apertar e ela começa a ir arredondando até que ela se transforme num círculo, tá? Na verdade, um círculo é uma elipse onde os focos estão sobre o centro. Mas se você começa a afastar esses focos aqui, ela começa a ir achatando, ela começa a ir esticando, tá? E formando esse formato de elipse também. Bom, esse é o conceito geral do que uma elipse significa. Tá? Quais são os elementos principais da elipse? Tá? Bom, primeiro, toda elipse tem os vértices. Na hora que você traça, tem um par de eixos, tá certo? O encontro da elipse com esses eixos, que eu vou chamar aqui de A1, A2, que são os vértices horizontais, e B1, B2 são os vértices verticais. Tem um total de 4 vértices, ok? Sempre. Outra coisa, os focos. Os focos, vou chamar aqui de F1 e F2. Eles têm a ver com aquela questão de qualquer ponto que eu pegar aqui, se eu ligar até os dois, esse valor é sempre fixo. Ele tem um centro, que eu vou chamar aqui de O. Existe um eixo maior, que no caso aqui vai ser o eixo A1, A2. Tá certo? Existe um eixo menor, que contém os outros dois vértices, B1, B2. E existe aqui a distância focal, que é a distância de F1 até F2. Para vocês entenderem melhor, para a gente poder usar como notação durante os exercícios, a gente diz que o tamanho do eixo maior vale 2 vezes A. Ou seja, existe uma medida que leva do centro ao vértice. A gente chama essa medida de A, tá certo? Então a distância entre os dois vértices tem que ser 2A. É A para cá, A para lá.
A distância entre os dois vértices menores a gente chama de 2b, tá? Porque a gente diz que essa distânciazinha aqui ela vale b. Então do centro para cima vale b, do centro para baixo vale b, b mais b vai dar 2b. E a distância focal a gente chama de 2c, tá? Porque a gente diz que a distância aqui, ó, do foco para a origem vale c. Tá? Então, todas as distâncias são sempre medidas a partir do centro. Do centro para o foco, C. Do centro para o vértice mais longe, A. Do centro para o vértice mais perto, B. Tá? Isso me dá que o eixo menor vale 2B, o eixo maior vale 2A, e a distância focal vai valer C mais C, que é 2C. Certo? Bom, então é isso aí. Esses são os elementos que compõem uma elipse. Tá? E é importante a gente observar que os eixos maior e o eixo menor, eles também são eixos de simetria, tá? Toda figura que tem para cima é a mesma figura que tem para baixo. Toda figura que tem para direita e para esquerda é sempre igual. Então, os eixos da elipse são os eixos de simetria dela, tá? Então, qualquer distância que eu ande aqui C, eu tenho que andar a mesma distância C para cá e vice-versa. Ok? Muito bom, tá? Agora é o seguinte, existe o que a gente chama aqui de relação fundamental, que é uma maneira de relacionar essas constantes, essas distâncias A, B, C, tá certo? Então, repara o seguinte, se eu pegar dois pontos, se eu pegar um ponto e ligar os dois focos, eu vou ter sempre a mesma medida, certo? Então, o que vai acontecer aqui, ó? O que vai acontecer se eu ligar daqui para cá e depois ligar daqui para cá? A distância do A1 para o primeiro foco, eu vou tirar aqui, ó, a distância do A1 para o primeiro foco e a distância do A1 para o segundo foco, tá? Então a soma dessas distâncias é a mesma sempre, para qualquer ponto que eu pegue. Agora, como existe a simetria, se eu pegar esse valor em azul, está em cima do laranja, eles estão repetidos. Se eu tirar esse azul e jogar para cá, ele vai completar o que está faltando. Isso significa para a gente o quê? Que a distância de A1 para A2 é 2A, tá? É a mesma distância de qualquer ponto para os focos. Tá certo? Então, qual é a sacada aqui do exercício? É a seguinte, ó. Se eu pegar e traçar isso aqui daqui para cá e daqui para cá, B1 para os dois focos, essa soma tem que ser igual a 2A. Como é tudo simétrico, esse ângulo é igual a esse, o triângulo é isósceles. Então eu tenho que ter o quê? Para cá avaliar, para cá avaliar também. Porque a soma dessas duas distâncias tem que dar 2A. Porque qualquer ponto que eu pegar na elipse, se eu ligar os dois focos, a soma tem que dar 2A. Mas só que eles são iguais. Então já que a soma é 2A e eles são iguais, é A para cá e A para cá. Tá? Por outro lado, eu tenho que essa distânciazinha aqui, ela se chama B. E a distância do foco para o centro, ela se chama C. Tá? Usando aqui o teorema de Pitágoras, o que eu tenho? O teorema de Pitágoras ele diz para mim o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado do primeiro cateto mais o quadrado do segundo cateto. Então olha só que legal. Essa relaçãozinha é chamada de relação fundamental da elipse. Tá certo? O que ela significa pra gente aqui? Ela significa que o quadrado da distância focal mais o quadrado do eixo menor é sempre igual ao quadrado do eixo maior. E isso é uma maneira de encontrar algumas informações. Se eu tenho A e o B, eu posso achar a distância do foco. Se eu conheço o foco e o B, eu posso achar a distância do A através dessa relaçãozinha aí, tá? Então eu posso usar isso para fazer alguns exercícios. A gente pode definir também um negócio chamado de excentricidade, tá? É um parâmetro que ele é determinante para a cônica. Toda cônica tem excentricidade e define a sua curvatura. Quanto maior ou quanto menor a excentricidade, mais curva ou mais esticada ela é, digamos assim. É a capacidade de esticamento dela.
No caso, para calcular a excentricidade, é só você pegar o C e dividir por A, tá? Só que como o foco está dentro da elipse, o A é sempre maior que C, tá? Se o A é maior que o C, isso significa que nas elipses, tá, a excentricidade ela é sempre menor que 1. Ela sempre é 0, alguma coisa, tá? Quanto menor, mais achatada essa curva vai ficando. Bom, então é isso aí. Agora, como é que a gente trabalha com equação reduzida? A equação do elipse. Aí é bem fácil. A ideia é a seguinte. Só que tem alguns casos. Primeiro caso, imagine que você tem uma elipse com centro na origem, tá? eixo XY, tá? E foco sobre o eixo X. O foco, ele sempre está onde sobre o eixo que ela é maior, tá? Então, ela é mais esticada na horizontal, porque o eixo X é deitado, tá certo? Então, como é que a gente calcula? É o seguinte, você vai tirar a distância aqui do centro para a borda, do centro para outra borda, para os vértices, vai chamar A e B. A é sempre a maior distância e B é sempre a menor das duas distâncias. Então, como o foco está deitado, o valor maior está no X, tá? Porque está mais esticado nessa direção. Então vai ficar x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Tá? Essa é a equação reduzida de qualquer elipse que tenha tamanho de eixo aqui A e B, tá? E centro na origem. Bem facinho, né? Professor, o que acontece se ela tiver com focos no eixo Y? O foco no eixo Y me faz que ela seja mais esticada para cima do que para o lado. Ela é mais alta do que larga. Então, nesse caso, a distância maior está na vertical. Tá certo? Então, o que eu tenho que usar aqui, ó? O A, ele representa sempre a quantidade maior. Então, eu vou botar o A na fórmula no Y. Porque o Y é o eixo maior, tá? Do que o X. Eu vou botar B para cá e A para cá. É só você ficar atento com essa notação aí, que é tudo tranquilo, tá? Ah, professor, mas e se eu não tiver mais o centro na origem? E se o centro dessa elipse for em outro ponto? Tá, então você tem que descobrir que ponto é esse. Eu vou chamar esse ponto de ponto C, tá? O ponto C ele vai ter coordenadas. Eu vou chamar aqui de x0 e y0. Então, o que vai acontecer? A minha elipse ela vai ficar x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado e y menos y0 sobre b ao quadrado igual a 1. Repara que a fórmula ela é basicamente a mesma que antes. Tá? O que muda é que eu vou trocar esse x por x menos x0. Eu vou trocar esse y por y menos y0. Onde x0 e y0 são as coordenadas do centro. De resto, a fórmula continua a mesma. Tá? E aqui o A está embaixo do X, o A é maior, porque ela é mais horizontal do que vertical. Se eu tivesse o quê? Se eu tivesse ela mais alta, o vertical seria maior, o A seria o maior. Então eu tenho que colocar no Y o A. Tá? Aqui a fórmula ainda ficou faltando aqui. Tá? B ao quadrado, vou botar certinha. Tá? X menos x0 sobre b ao quadrado, y menos y0 ao quadrado sobre a ao quadrado. Muito fácil também. As fórmulas elas são muito parecidas, tá? Agora, o que é a equação geral da elipse? Independente do centro estar na origem ou ser um outro ponto x0, y0, e da posição do eixo maior, se ela é mais alta ou mais larga, tá? Toda a equação na sua forma reduzida ela pode ser aberta na sua forma geral. Aberta significa desenvolver aqueles quadrados e multiplicar toda ela por uns números de forma que vire uma equação inteira. Normalmente os números ficam mais altos e tal. E aí você vai ter o quê? Você vai ter um x quadrado, um y quadrado, um x sozinho, um y sozinho e um número sozinho, certo? E esses números vão acompanhar, que são os coeficientes, que eu vou chamar de A, B, C, D e E. Tá? Para ser elipse, o A e o B, eles são diferentes entre si normalmente. Tá? Mas eles sempre têm o mesmo sinal, isso é certo. Ou os dois são positivos, ou os dois são negativos. Se eles tiverem sinais diferentes, isso não é uma elipse. Isso vai ser algo que a gente vai estudar na próxima e última aula, que são as hipérboles. Tá certo? Então é importante que eles não tenham o mesmo valor. Quando A e B têm o mesmo valor,
Imagina que esse A e B é a proporção de esticamento, né? Se o A e o B forem iguais, o que vai acontecer? Vai esticar nas duas dimensões a mesma coisa, logo vai continuar sendo um círculo, tá? Então iguais eles não são. E outra coisa, eles têm que ter sempre o mesmo sinal, ou ambos positivos ou ambos negativos, tá? E por último, eu consigo achar a equação da reta tangente, tá? Dado uma equação da elipse na forma x ao quadrado sobre a ao quadrado, y ao quadrado sobre o quadrado igual a 1, eu consigo achar a equação da reta tangente. Imagina que você tem aqui uma elipse aqui, bonitinha, e aí eu tenho um ponto P dessa elipse, tá? Eu vou chamar esse ponto P aqui de ponto x1 e y1, certo? O que vai acontecer? Por aqui vai existir uma reta tangente, uma reta que toca. A equação dessa reta tangente é dada por essa fórmula aqui. X vezes x1 sobre a ao quadrado, y vezes y1 sobre a ao quadrado igual a 1. Sendo que a e b são números, x1 e y1 são números, são as coordenadas do ponto. As únicas variáveis que eu tenho são x e y, tá? Isso aqui vai dar uma equação de uma reta. Bom, já que a nossa teoria foi toda trabalhada, agora vamos praticar um pouco, vamos fazer alguns exercícios para que a gente possa formalizar o que a gente aprendeu, né? Reestruturar melhor o que a gente aprendeu. Então, primeiro, determine a equação geral da elipse. Então, ele está me dando aqui o quê? Ele me dá o centro, o A, o B e a posição, tá? Se a posição é horizontal, é porque a parte maior é em x, tá? Então o A, ele é x e o B, ele é o y, porque a parte maior é na horizontal. Então o que eu vou fazer? Eu vou montar a equação. A equação da elipse é o quê? É x menos, qual é o centro em x aqui, ó? X menos 2 ao quadrado, mais y menos, qual é o y do vértice aqui? 3 ao quadrado. Agora, eu tenho que dividir pelo quadrado de quem? Como ela é horizontal, o maior está no x, então é 20. Então isso aqui é 20 elevado ao quadrado, e o outro vai ter que ficar com o y, que é 5 elevado ao quadrado. E eu sempre igualo a 1, porque essa é a forma reduzida. O que eu vou fazer? Eu vou desenvolver a conta. Em cima vai ficar o quê? X ao quadrado menos 4x mais 4, produto notável, dividido por quanto? 20 ao quadrado é 400, mais y ao quadrado menos 6y mais 9, dividido por 25. Isso é igual a 1. Eu vou multiplicar toda essa equação por 400. Tá? Por quê? Para cortar aqui. Então esse 400 vai cortar aqui, isso vai dar o quê? X ao quadrado menos 4x mais 4. Só que esse 400, na hora que multiplicar aqui, eu vou dividir por 25. Dividir por 25 é dividir por 5 duas vezes. O que vai acontecer? Dividiu por 5 aqui deu 80, dividiu por 5 deu 16. Então, mesmo cortando, ainda vai multiplicar por 16. Então vai dar 16y ao quadrado, 16 vezes 6 menos 96y, 16 vezes 9 mais 144. Isso é igual a 400 vezes 1, que é quanto? 400. Para finalizar, como eu quero a equação geral, eu vou jogar tudo para lá e vou arrumar. Então vai ficar assim, x ao quadrado mais 16y ao quadrado menos 4x menos 96y. E aqui eu vou fazer a minha conta, ó. 4 com 144 dá 148. 148 com menos 400 vai dar menos 252. Tá? Então esse é o meu resultado final. Tá certo? É a equação que vai gerar a elipse, que tem centro em 2, 3, a tamanho 20, tamanho 5. Para um lado grande, 20 para o lado menor, 5. Aí ela está na horizontal. Bem fácil, né? Aqui, como é que eu acho a elipse que está na vertical, com centro 0,3, o A valendo 5, o B valendo 2? Bom, se ela está na vertical, o que acontece? O maior é Y, tá? O A é do Y e o B é do X. Então, na hora de montar, eu vou fazer o quê? X menos 0 ao quadrado, dividido por... O X está com 2 aqui. 2 ao quadrado, mais Y menos 3 ao quadrado, dividido por 5 ao quadrado, é igual a 1. Tá certo?
Só que x menos 0 é x, isso aqui vai dar x ao quadrado sobre 4, mais y ao quadrado, menos 6y mais 9, sobre 25. Como o meu objetivo é tirar as frações, e 4 e 5 são primos entre si, eu vou multiplicar por 100, que é o produto das duas, tá certo? Então, 100 dividido por 4 vai dar 25, x ao quadrado. 100 dividido por 25 vai dar 4. Então, isso aqui vai dar mais 4y ao quadrado, menos 24y, mais 36, igual a 100. Esse 100 vai para lá, então eu vou ter o quê? 25x ao quadrado, mais 4y ao quadrado, menos 24y, menos 64, igual a zero. Porque o 100 vai para o lado de lá negativo, tá certo? Então esse é o resultado da minha elipse, que tem centro em 0,3, A e B igual a 5 e 2, respectivamente. Tá certo? E uma última, acho que é a última, né? É. E mais uma última para a gente fechar aqui. Como é que eu monto a elipse que tem... Se ele está na horizontal, o x é o maior. Então o x vale 10 e o y vale 6. Então vamos lá. Vai dar o quê? X menos 4, só que menos com menos 4 vai dar mais 4 ao quadrado, sobre 10 ao quadrado. Mais, aqui agora, y menos 5 ao quadrado, sobre 6 ao quadrado. Isso é igual a 1, certo? Isso vai dar o que em cima? X ao quadrado mais 8x mais 16 sobre 100. Mais y quadrado menos 10y mais 25 sobre 36. Isso vai ter que ser igual a 1. Então agora eu tenho que descobrir um número que, quando for multiplicado com 100 ele corte, com 36 ele corte também. Tá certo? Deve ser quanto? Aí tem que fazer o MMC, né? Aqui eu tenho 100, como o 4 é comum dos dois, eu posso tirar. Sobra 9, 9 vezes 100, 900. Então eu preciso multiplicar toda essa equação por 900. Tá? O 900 vai cortar com 100, vai dar 9. Então aqui eu vou ter quanto? 9x ao quadrado, mais 72x, mais 144. O 9 vai cortar com 36, 900. Aí tem que ver quanto é que vai dar. Tá? Vou dividir aqui. Aqui é 9 vezes 4. Tá? Se eu dividir por 9, vai dar 100. Se eu dividir por 4, vai dar 25. Então isso aqui vai dar mais. Aí começa a multiplicar para cá. 25y ao quadrado. 25 vezes 10 menos 250y. E 25 vezes 25 mais 625. E do lado de lá, eu vou estar com 900. Certo? Vou jogar tudo pro lado de cá, o que eu vou ficar com 9x ao quadrado, mais 25y ao quadrado, mais 72x, menos 250y. E aqui agora eu tenho que fazer a minha continha, tá? Que é 144 mais 625 menos 900. Vou fazer aqui, ó. 144 mais 625 menos 900. Isso vai dar menos 131. Então é isso aí, pessoal. É assim que funciona. É assim que a gente calcula a equação geral de uma elipse através dos seus elementos, das suas informações básicas. Tá certo? Vamos treinar um pouquinho mais agora? Então, olha só. Dadas as equações, determine o centro e o vértice. Agora é o papel contrário, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou... x ao quadrado mais 16 ao quadrado é igual a 4, tá certo? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Para eu conseguir botar na forma geral, eu preciso, na forma reduzida, eu preciso que aqui seja 1. Esse é o primeiro passo, é o passo mais chato.
Então eu vou dividir toda essa equação por 4, tá? Eu vou ficar com quanto? Eu vou ficar com x ao quadrado mais 16 dividido por 4. 4y² é igual a 4 dividido por 4 é 1. Agora eu vou dar uma tombada aqui. Isso aqui vai ficar assim, ó. X ao quadrado mais y² dividido por 1/4 é igual a 1. Certo? E aqui, então, no final vai ficar o quê? x² sobre 1², porque não tem nada. Aqui, y² sobre 1/4 é meio² é igual a 1. Então eu consegui achar as minhas informações, tá? Quem é maior? 1 ou meio? É 1. Então esse cara é o A, esse cara é o B. O B é o menor, o A é o maior. Então as informações que eu tenho aqui é o seguinte. O centro dessa elipse é 0, 0, tá? Tá aqui, 0, 0. O A vale 1, o B vale meio e só isso. Ah, não, e tem que achar os vértices agora, né? Como é que eu acho os vértices da minha elipse? Na hora que você for traçar aqui, você tá aqui o centro é o ponto 0, 0. Você vai andar o A, ele é o X. Você vai andar um para um lado e um para o outro. Então, andar um para cá vai ser o quê? O ponto 1, 0. Andou um para cá vai ser o ponto menos 1, 0. E o B é meio. Então, se eu subir aqui, eu vou encontrar o ponto 0, meio. E se eu descer aqui, eu vou encontrar o ponto 0 menos meio. Então, isso aqui vai formar uma elipsezinha, tá? Então, vamos lá. Vértices A1, A2, B1, B2. Vamos lá? Quem é o vértice A1 aqui, ó? Vou chamar de ponto 1, 0. Tá aqui, esse é o ponto aqui. Quem é o outro, o A2? É menos 1, 0. Quem é B1? É 0, meio para cima. E aqui é 0 e menos meio para baixo. Tá? Então eu consegui encontrar os meus 4 vértices e o meu centro. Tá certo? Esse exercício ele já dá um pouco mais de trabalho, você vai ter que ter um pouco mais de visão da álgebra, né? Aquela manipulação algébricazinha que você faz para conseguir desenvolver, tá? Aqui, ó, já é mais complicado. Vamos lá. Como é que eu faço para achar o centro e os vértices dessa elipse que está aqui? Repara, o A e o B são positivos, tem o mesmo sinal, mas tem números diferentes. Então isso aqui é elipse, tá? Bom, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é juntar todo mundo que é x, tá? Então vou botar aqui, ó. 25x² mais 150x. E quem é y também? 16y² mais 256y. Isso é igual a... Vou jogar pro lado de lá. 351. Tá. Para eu poder botar na forma reduzida, o x² e o y² tem que estar sozinhos, eles não podem estar multiplicando por nada. Então eu vou botar eu vou botar exatamente o valor deles em evidência. Eu vou botar 25 em evidência e 16 em evidência, para fora do parênteses, tá? Quando eu coloco 25 aqui em evidência, vai ficar 25 que multiplica x², 150 dividido por 25 é 6. 6x mais, aqui eu vou botar o 16 em evidência. Vai dar y² mais 16y. Isso é igual a 351. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai completar quadrado, né? Completar quadrado aqui, ó. Eu preciso, igual eu fazia com circunferência. Eu vou dividir por 2 aqui, vai dar 3. Eu vou levar ao quadrado, vai dar 9. Então eu tenho que somar 9 aqui e subtrair 9 aqui dentro. Porque essa conta, na verdade, que eu fiz, ela vale 0, tá? Aqui é a mesma coisa. 16 dividido por 2 deu 4. Eleva ao quadrado, 16. Não, 16 dividido por 2 deu 8. Eleva ao quadrado, 64. Então eu tenho que ter um mais 64 aqui e um menos 64 aqui. Tá? Para compensar. Essa primeira parte aqui, ela vira produto notável. Isso vai dar quanto, na verdade? Vai dar 25.
que multiplica x mais 3 ao quadrado. E esse menos 9, ele sai multiplicando por 25, tá? Menos 9 vezes 25 dá o quê? Dá menos 225. Aqui é a mesma coisa. Eu vou pegar y quadrado mais 16y mais 64 e eu vou abrir isso aqui. Isso vai dar 16 que multiplica quanto? Isso vai dar y mais 8 ao quadrado, que é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E eu vou fazer aqui o 16 vezes 64 para poder sair. Tá? 16 vezes 64... Isso é tudo potência de 2, né? 2 a quarta com 2 a... Isso aqui é 2 a sexta, né? Com 2 a quarta, 2 a décima. Vai dar 1024. Isso é igual a 351. O que eu vou fazer aqui agora? Aqui vai dar 25 vezes x mais 3 ao quadrado. Aqui 16 vezes x mais 5 ao quadrado. E agora eu vou pegar esses caras e vou jogar para lá, trocando sinal. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 225 mais 1024 mais 351. Isso deu cravado 1600, certo? O que eu vou fazer agora? Isso aqui, para ser uma equação reduzida, tem que ser igual a 1. Então eu vou dividir toda a equação por 1600, tá? Só que, vamos lá, o 1600 vai aparecer aqui embaixo. 1600 com 25 corta. É como dividir por 5 duas vezes. Então 1600 por 5 dá 320. Se eu dividir de novo vai dar 48. É isso? Ou não? 1600 dividido por 25. 64. Então isso aqui vai dar x mais 3 ao quadrado sobre 64, mais... E eu vou dividir agora 1600 por 16, na hora que eu for dividir aqui embaixo, vai dar 100, né? Então vai dar aqui x mais 6 ao quadrado sobre 100. E como eu vou dividir o número por ele mesmo, do lado de lá vai dar 1. Tá certo? Lembrando que aqui o 64 é a mesma coisa que 8 ao quadrado e o 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Certo? Então eu achei o A, eu achei o B, eu botei na forma reduzida, consegui, né, resolver o problema. Tá? Bom, aí é isso aí. Vamos ver mais alguns exercícios para praticar aqui um pouquinho? Qual é a distância focal de 8x ao quadrado mais 5y ao quadrado menos 16 mais 10y menos 27 igual a zero? Então, para eu conseguir descobrir distância focal, é porque eu quero saber quanto que vale o C. Para calcular o C, eu tenho que achar aonde quem vale A e quem vale B, tá certo? Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro exercício aqui. Eu vou começar por aqui. Eu vou juntar quem é x, 8x ao quadrado menos 16x, mais 5y ao quadrado mais 10y menos 27 igual a zero. Aqui eu vou botar o 8 em evidência. Vai ficar 8 que multiplica x menos 2. Certo? Aqui eu vou botar o 8. Então é x ao quadrado menos 2. Aqui eu vou botar o 5 em evidência. Vai ficar 5 que multiplica y ao quadrado mais 2y. Isso é igual a 27. Que eu joguei para lá o menos 27 como mais 27. Tá certo? Aí que moleza. Agora eu vou completar quadrado aqui dentro. Vai ficar o quê? 8 que multiplica x ao quadrado menos 2x mais 1. Esse menos 1 é só para completar o quadrado. E aqui é a mesma coisa. 5 que multiplica y ao quadrado mais 2y mais 1.
Só que como eu botei mais um aqui, eu vou botar menos um também, para compensar. Isso é igual a 27. Beleza? Então agora como é que eu finalizo isso? Isso aqui vai ficar 8 que multiplica x menos 1 ao quadrado. Esse 8 multiplica por menos 1 vai dar menos 8. Aqui vai ficar 5 que multiplica y mais 1 ao quadrado. Esse 5 vem para cá, vai dar menos 5, é igual a 27. Eu vou jogar esses números para lá, tá? 8 mais 5 dá 13, 13 vai para lá, joga, vai dar 40. Então vai dar 8 dividido por x menos 1 ao quadrado, mais 5 dividido por y mais 1 ao quadrado, é igual a 40, tá? Eu vou dividir tudo isso por 40, porque eu preciso que 1 apareça aqui. Então, 40 com 8 vai dar 5. Então, isso aqui vai dar x menos 1 ao quadrado sobre 5, mais, e 40 dividido por 5 dá 8, mais y mais 1. Quando eu dividir 40 por 8 vai dar 5. Quando eu dividir 40 por 5 vai dar 8. E aí 40 por 40 vai dar 1 que eu estou precisando. Tá certo? Isso significa o quê? Quem é maior aqui embaixo? Quem é maior é o b, tá? Esse cara é b ao quadrado. Então eu tenho que b ao quadrado é igual a 8 e a ao quadrado é igual a 5. Não tem uma fórmula que diz que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado? Então, desculpa, é o contrário, tá? O a é sempre o maior dos dois. Então, ao quadrado também, lógico que vai ser. Então, aqui vai dar 8 é igual a 5 mais c ao quadrado. Vou jogar para cá, vou subtrair. 8 menos 5 dá 3. C ao quadrado é igual a 3. Então, C é igual a mais ou menos raiz 3. Como é uma distância focal, não pode ser menos, logicamente, né? Então é só mais raiz de 3, tá certo? Logo, significa o quê? Eu usei aqui, eu nem usei as raízes, eu nem joguei para raiz. Eu já joguei direto na fórmula da relação fundamental. Como eu já tenho o quadrado deles, eu não preciso fazer mais nada, é só substituir, tá? E aí, nesse caso, a minha distância focal é o dobro de C, tá? Então a pergunta é, qual a minha distância focal? 2C é igual a 2 raiz de 3. Tá certo? Essa é a distância entre os dois focos.